Senhoras e senhores, se vocês já nos conhecem das outras redes, vocês provavelmente já ouviram falar histórias bizarras, cruéis, assustadoras, como por exemplo a do Mayhem e outras histórias dentro do metal. Mas dessa vez não se trata de banda de metal. Se trata de um artista pop mainstream que tem ganhado muito sucesso nos últimos anos, que supostamente teria matado uma adolescente. Talvez vocês já tenham ouvido aquela música que ele canta assim: I don't care. essa música é do cantor em questão, o David. No caso, essa música em questão é a Here With Me, mas também tem, por exemplo, a Romantic Homicide, que já tem um nome muito suspeito. When I'm back on my mind. O nome dessa música, Romantic Homicide, é exatamente o que estão acusando ele de ter feito, um homicídio romântico. Mas será que foi ele mesmo que matou ela? É o que vamos analisar hoje. E ainda vamos apresentar todas as hipóteses e dizer qual que a gente acha que faz mais sentido. Lógico, do nosso ponto de vista, dadas as evidências. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado no dia 24 de setembro de 2025. Então, algumas atualizações do caso pode ser que já estejam datadas, porque boa parte, se não tudo do que tu vai ver neste vídeo é atemporal. É um vídeo que ele ainda vai funcionar mesmo depois que o caso for resolvido. Então senta essa bunda aí que tá começando mais um vídeo dos caras. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte: tinha um Tesla abandonado em um estacionamento de carros apreendido que tava fedendo bastante. Dentro do carro encontraram um corpo no porta-mala da frente, porque o Tesla não tem porta-mala atrás, assim, na frente. Então, dependendo do Tesla, eu acho que tem atrás também. Mas, enfim. a minha teoria, né, é que, tipo, ele foi botado no da frente de propósito, tá ligado? Porque, tipo, normalmente as pessoas olhariam porta-malas de trás. Aí, tipo, eles olhariam e não achariam nada. As pessoas poderiam esquecer que é um Tesla que tem porta-malas na frente. Dizem que o porta-malas da frente dos Teslas é meio ignorado, tá ligado? O corpo que tava dentro do porta-malas da frente era o corpo de uma menina de 14 para 15 anos chamada Celeste Rivas Hernandes. Mas segundo um meio jornalístico, parece que ela conseguia se passar por mais velha com vários documentos falsos. Celeste parecia que tinha um relacionamento relativamente escondido com o David. Como o David estudou em casa e não num colégio, ele não tinha muitos amigos conforme ele foi crescendo. Então, ele meio que passava o tempo todo na internet da vida social dele e teve que recorrer a lugares como o Discord pra criar o círculo de amizades dele. Tomem cuidado com o Discord. Pra infelicidade dele, muita gente que era do servidor dele tem prints de coisas que ele falava e com quem ele falava. Parece que sim, tinha uma tal de Celeste lá e sim, ele vivia falando com menor de idade. Mano, por que Discord é tão doentio? Tem até um vídeo de um cara que parece que trabalhava com ele que disse, ele gostava do que ele gostava, ele ficava com o que ele gostava, uma coisa assim. Meio que pra tentar responder a alegações sobre ele ficar com menor de idade, meio que confirmando que sim, ele gostava, era de menor de idade mesmo. Mas ele mesmo era de menor no começo, em 2021, quando ele supostamente conheceu a Celeste, né, segundo, né, todas essas teorias e relatos. Mas ela teria 11 nessa época. E ele tinha quantos? 16. Cara, isso não justifica nada. É bem assustador. É bem assustador se tu parar pra pensar. Mas enfim, né, dizem que, ela mentia a idade dela e tal. Ele ficou tanto tempo trancado em casa, mexendo na internet, que ele acabou criando um gosto muito forte por anime, mangá e música. Então ele começou a gravar suas músicas no armário dele de uma forma bem amadora. Mas mesmo assim, em 2022, a música Romantic Homicide começou a estourar e virar trend no TikTok. O que fez ele assinar com uma gravadora muito grande e fez ele ter um sucesso mainstream na música. Além de grandes números virtuais, tem feito grandes shows e turnês. Inclusive ele tá indo numa turnê, né? Tava, né? Ele disse numa entrevista que ele queria criar um mangá próprio, no qual ele seria ao mesmo tempo um assassino e um detetive. E ele acabaria investigando os crimes que ele mesmo cometeria, como se fosse o Clube da Luta, no qual o personagem principal tem uma persona e não percebe que é ele mesmo que tá cometendo os crimes. O que é muito suspeito. A gente vai falar mais sobre a relação entre essa ficção e a vida real. Lembrem disso, hein? Porque isso vai ser importante pra entender a cabeça dele e entender o resto do vídeo. Ele diz também que ele acabou explorando melhor essa ideia nas suas músicas e clipes. O nome da sua persona maligna era Itami, e é o Itami que usa a camisa social branca e ensanguentada e olhos vendados. Segundo ele mesmo, Itami significa dor em japonês. Agora as coisas vão começar a ficar muito assustadoras. Eu vi um vídeo analisando as músicas dele e ele praticamente descreve em detalhes os crimes que ele iria cometer. Ele vai ligando uma música na outra no vídeo e em um conceito sobre o próprio relacionamento dele com a Celeste e esse personagem assassino. E até nos clipes ele mostra escondendo um cadáver, um monte de coisa assim, homicídio romântico, que nem diz o nome. Cara, não cometa crime, mas se você for cometer um crime, não faça músicas falando como você vai
cometer esse crime. Lembrando que isso é tudo especulação. Agora vamos falar nas evidências oficiais e não oficiais do caso e depois explicar o que provavelmente aconteceu do nosso ponto de vista, sendo extremamente racional com todas as evidências. Algumas evidências começaram a aparecer que poderia realmente ser o cantor David o culpado do crime. Mas vamos falar do que até agora tem sido passado como oficial. É oficial que o carro era do David, mas dizem que alguns funcionários deles teriam acesso a esse carro. Os pais da Celeste confirmam que ela vivia fugindo de casa, desaparecendo e namorava um tal de David de Los Angeles, mas não sabiam que ele era. Segundo os stories que o irmão dela postou recentemente no Instagram, eles não sabiam que era um cantor famoso. Eles não sabiam que era o cantor David, mas alguns meios jornalísticos dizem que eles sabiam sim. Os meios jornalísticos estão dizendo que o David ainda não é nem suspeito da polícia, mas isso é porque não saiu o resultado final da autópsia. Mas já saiu na autópsia a confirmação de que o corpo era da Celeste e que estava extremamente deteriorado no processo de decomposição. O motivo que está demorando tanto para incriminar o David é que a polícia de Los Angeles está reunindo todas as provas possíveis para fazer o caso irrefutável, porque acusar o David ainda é muito cedo. É isso que a maioria das pessoas do Twitter tem que começar a entender. Mas se acusarem ele agora, ele pode ser inocentado, porque você acusar alguém que você não tem provas, a pessoa pode ser inocentada lá na frente. E tem até casos que isso aconteceu, que dizem que a pessoa não era inocente, mas que foi feito de um jeito que não podem julgar de novo a pessoa, tá ligado? É oficial também que o David colaborou com a polícia, o que sinistramente remete ao que eu falei do Itami e de ele investigar os crimes que ele mesmo cometeu. Tem meios jornalísticos que dizem que ele não tá mais colaborando com a polícia, mas tem outros que dizem que ele ainda tá. Agora parece que a polícia fez busca e apreensão na casa dele, que encontrou várias conexões entre ele e a Celeste, incluindo fotos e vídeos. Alguns meios jornalísticos até dizem que encontraram ou foto ou vídeo íntimo entre eles. Dizem que a polícia tá procurando sangue na casa dele, e tem alguns meios jornalísticos que dizem que já encontraram sangue, e tentando comprovar se ela morreu lá na casa do David. Então, que nem a gente comentou, né? Muita gente tá ligando as músicas dele ao caso, como o Romantic Homicide, o homicídio romântico, ou até os clipes que tem o Itami matando e escondendo o corpo no carro, o que é outra sinistra coincidência. Tem muitos prints dele também falando com pessoas no Discord, tinha que ser o Discord, principalmente com mulheres de menor. Mulheres de menor não, né? Meninas de menor. Em um dos prints ele comenta que assiste gore pra se dessensibilizar e que é viciado em gore. Eu não consigo entender uma pessoa que é viciada em gore, mano. Isso me irrita profundamente, mano. Cara, eu acho muito suspeito ele querer de propósito se desensibilizar, tá ligado? O que ele vai fazer com se desensibilizar? Parece que ele tá tentando conseguir fazer alguma coisa horrível. Como ele explica que antes fazia suas músicas baseadas em relacionamentos de amigos, ele conheceu no Discord, depois que ele ficou famoso, ele começou a se basear nos seus próprios relacionamentos pra fazer música. Eu acredito que, na verdade, muitos desses relacionamentos de amigos que ele tinha no Discord era dele também. Só que, tipo, muitos eram dele com menor de idade e tal, por isso que ele diz, não, eram de amigos. Enfim, ele mesmo disse em uma entrevista antes desse caso todo começar, ele tava manifestando nas vidas dele as coisas que ele cantava nas músicas. Isso se baseia na lei da atração que muitas celebridades dizem acreditar. Na qual, se você acredita muito que uma coisa vai acontecer, ela acontece. Por exemplo, se você acha que vai ficar rico e famoso, você acaba virando rico e famoso. Claro que um dia, não, tipo, da noite pro dia. O argumento mais cético em prol disso é que é um mecanismo parecido com o mecanismo do efeito placebo, que é muito bem comprovado pela ciência. Inclusive, teve pessoas que conseguiram taxas de ganho de força absurdas só com placebo esteroide. Tudo documentado pela ciência. Placebo é um bagulho que é realmente, tipo, até quem é mais cético sabe, se a pessoa acompanha o processo científico, que placebo funciona. Placebo tá só demonstra que o poder da mente é um dos mais fortes do... Tem a ver também com o que a gente comentou no vídeo dos Warren, que se tu não assistiu, vai lá assistir, sobre sugestionar o teu cérebro. E sobre quanto todos os casos, praticamente, de possessão demoníaca tem algum nível de sugestão. É por isso que praticamente só é possuído quem já acredita em espíritos em primeiro lugar. Nessa pegada, o entrevistador perguntou pra ele alguma coisa assim: peraí, tu disse que tu tá manifestando as coisas que tu tava falando nas suas músicas e as partes que tu fala de assassinato, de morrer. Aí ele ficou meio assustado e falou uma coisa assim: olha, eu espero que não, mas talvez sim. Talvez as músicas estejam entrando no meu inconsciente e eu esteja manifestando elas. Guardem isso que eu falei agora, que vai ser importante pra depois
no vídeo na parte das nossas teorias. Além de ele ter um fraco por menor de idade, ele comentou várias vezes sobre ele ter um fraco por quem gosta de Hello Kitty. Ele mesmo tem uma certa obsessão bizarra por Hello Kitty. Ele usa foto de perfil da Hello Kitty no Instagram. Ele também usa foto de perfil da Hello Kitty no TikTok. Mas é mais bizarro ainda a versão do TikTok, porque é uma Hello Kitty negra, com a roupa ensanguentada e com os olhos vendados, igualzinho a sua persona Itami, tá ligado? Aí as pessoas apresentam isso como uma evidência porque a Celeste também usava muita coisa da Hello Kitty. Além disso, ele acabou de lançar o álbum Withered, que se baseia no fim de um ciclo. Nos shows, ele tem levado caixões e faz os fãs passarem por uma espécie de enterro de Itami, dando a entender que o personagem Itami morreu. Além disso, ele espalhou cartazes falando da morte de Itami. Teria vivido de fevereiro de 23 até agosto de 24. Nos shows, às vezes ele fala coisas assim, descanse em paz, Itami. Já foi confirmado também que ele tinha uma outra amiga, e essa era maior de idade, bem chamava Celeste. Ele colocou na sua bio do Insta, não sou aquela Celeste. Várias interações entre elas e a Celeste que morreu documentadas na internet por meio de prints. Além disso, tem várias interações entre ele e a Celeste que morreu, não a que o Pablo acabou de citar, documentadas na internet por meio de prints. E ele tem uma certa obsessão pelo aniversário dela, dia 7 de setembro, tendo o álbum lançado exatamente no aniversário dela, corpo encontrado praticamente no aniversário dela, o single que deixou ele famoso, Romantic Homicide, lançado no dia do aniversário dela. Ele também fala nas suas músicas uma coisa assim, é só esperar 7 anos, meu amor, não sei o que lá. E parece que ele lançou isso quando ela tinha 11 anos. Então, tipo, se ele esperasse 7 anos, ela atingiria a maioridade. Tem uma entrevista que perguntam pra ele o que ele quer fazer no futuro. Ele diz que ele quer fazer um sucesso absurdo na música, muito rápido, pegar toda essa grana e sumir. Ele diz isso, que ele quer ir pra, tipo, uma ilha em 5 anos, assim, tipo, sumir, apagar as redes sociais e tal. O que é muito suspeito, por que ele quer tanto sumir, tá ligado? E ele, nessa entrevista ele diz sumir daqui a uns 5 anos, que seria, parece que calcularam, seria exatamente quando a Celeste chegaria à maioridade. Tem uma live que ele tá com uma moça, faz piada com ele ficar com menor de idade. E ela parece ser muito a Celeste. Tem um professor da Celeste falando que ela era aluna dele e que ela desapareceu 2 vezes por causa desse músico chamado David, que ela conheceu online e que agora ela apareceu morta, alertando pra galera tomar cuidado com quem conversa online. Pelo amor de Deus, tomem cuidado com as pessoas que vocês conversam online. Nem todo mundo parece ser quem é. Fica aqui o alerta da gente, dos caras. No caso, nem todo mundo é quem parece ser. Exato. Um print de um cara ano passado cobrando ele num comentário falando que a polícia de Los Angeles ia pegar ele pelo que ele fez com uma garota de 13 anos de idade. E a Celeste tinha 13 anos de idade no passado. Também tem os memes que ele compartilhava no republicar dele do TikTok, fazendo piada com esquartejar, esfaquear a mulher por causa de ciúmes. Mas se você acha isso fofo, por favor, vai se tratar, mano. Isso não é fofo, isso não é legal, mano. Se o cara acha bonito esquartejar alguém, só foge de perto dele, não fica perto dessa pessoa. Sabe as palavras. Pra algumas pessoas parece meio óbvio, mas por incrível que pareça, tem gente que não acha isso. Principalmente quando você tem 14 pra 15 anos de idade, igual tinha essa menina, tá ligado? Tem um print também de ele dando a entender que a Celeste tava grávida. Esse print é bizarro. E aí que tá, todos esses prints, tipo, a galera fica meio assim, será que é verdade, será que não é? Porque tá tudo perfil apagado. É que, mano, eles não são burros, né? Eles apagaram tudo. E também o fato bizarro de que todas as mulheres que aparecem tanto com ele nos clipes quanto na vida real, de uma forma ou de outra, lembram a Celeste visualmente. O que parece que ele tem uma certa obsessão por ela. Inclusive, ele tem uma música não oficial sobre a Celeste. Ele literalmente canta "Oh, Celeste". Enfim, a cada momento surgem novas evidências não oficiais e é quase impossível acompanhar tudo que tá saindo. Já tem uma hipótese bem sólida que realmente aconteceu. A gente vai falar disso agora. Lembrando que isso tudo é nossa opinião, que a gente pode estar muito errado em alguns detalhes. E vamos falar a teoria principal, geral, que a galera tem falado por aí na internet. Você está assistindo isso depois que o caso já foi resolvido. Comenta aí qual das teorias estava certa, se é que alguma delas estava certa. Eu acredito que o David realmente tenha tido interações e interesse em menores de idade. Até porque ele mexia muito na internet e não tinha muitos amigos na vida real antes da fama e ele era menor de idade. Na internet é realmente bem mais fácil encontrar menor de idade simplesmente por uma questão de tempo. Menor de idade tem mais tempo pra ficar interagindo online. Ele mesmo era de menor quando começou tudo isso, mas a diferença de idade pra alguém de 11 anos é bem gritante. Celeste, pode ter mentido a idade no começo. Depois dele ter se apaixonado por ela, talvez já fosse tarde demais, né? Ele já tava apaixonado.
assassinado. Tem gente que diz que pela foto dela, de quando ela tinha 11 anos, já dava pra saber. Ela pode não ter usado nenhuma foto real, assim como a maioria dos pré-adolescentes que mexem na internet. De anime, né? Exato. Como é que ele vai saber? Enfim, isso não vem ao caso agora porque não vai mudar nada na nossa hipótese. Independentemente de se ele sabia a idade real dela no começo ou não. E claramente, no caso com ela, pelo menos, né, o que todos esses prints e evidências nos apontam, e talvez até a polícia esteja encontrando isso agora, pelo que eu li, ele mesmo diz que começou a manifestar o que ele dizia nas músicas na vida real. Então, ele provavelmente estava falando, claro, de coisas mais leves nessa entrevista, ele não ia sair falando que, eu tô manifestando assassinato. Ou, sei lá, ter o coração partido e tal. Ele provavelmente se relacionou com mais de uma pessoa do que só a Celeste. Mas o problema é que quando confrontado sobre se isso se estendia às letras sobre assassinato, ele ficou meio assustado. Não importa agora, pra nossa teoria, se ele já tinha cometido algum crime de assassinato ou não. O que importa é ele ficar assustado e ele mesmo acreditar que isso poderia de alguma forma se manifestar na vida dele. E eu acho que foi exatamente o que aconteceu. Dadas as evidências oficiais e não oficiais, eu chego a 3 possibilidades de como ela morreu. Ele pode realmente ter engravidado ela e sentido vontade de matar ela pra não pegar ele engravidando menor de idade. Ou ele pode ter transado com ela e enforcado ela forte demais no ato. Por incrível que pareça, isso é bem comum. E de novo, ele quis esconder o corpo dela pra que não soubessem que ela era de menor de idade. Ou ele pode ter tido uma overdose com ela, acidental ou proposital, que nem a gente falou, uma ex-policial comentou que esse tipo de morte é bem comum ser enforcamento ou overdose, quando demora muito tempo pra sair o resultado da autópsia. E ele provavelmente daí queria esconder o cadáver pelo mesmo motivo. Claro que ele pode sim ter mandado matar ela por qualquer outro motivo, poderia até ser um ciúmes doentio, já que ele era obcecado por ela, mas enfim, esses 3, com o conhecimento que eu tenho agora do caso, são os que mais me parece provável. Mesmo 2 dessas 3 hipóteses serem praticamente uma morte acidental, a pena pra ter atos libidinosos com menor de idade é bem alta, e ela tava desaparecida oficialmente desde o ano passado, e aparentemente a família dela não sabia quem era esse tal de David. Então ele esquartejando ela e deixando ela num carro abandonado, provavelmente ele pensou que ela ficaria simplesmente desaparecida pra sempre e nunca teriam ligado ela a ele. O nome dele daí nunca teria entrado no jogo. Seria o plano perfeito. O lance do Itami e da sua morte, lembram que eu falei lá atrás pra vocês guardarem na sua cabeça? A minha teoria é o seguinte, ele claramente se demonstrou assustado com a hipótese que ele manifestaria esse personagem que esconde cadáver na vida real. E ele claramente manifestou esse personagem na vida real. Então, ele queria acabar com esse personagem. Esse personagem teria morrido em agosto, como ele mesmo divulgou, e o próprio álbum meio que gira em torno da morte desse personagem. Fora que o álbum foi lançado no dia do aniversário dela. E o corpo dela foi encontrado um dia depois de lançar o álbum. Inclusive tem uma teoria que tudo não passa de uma jogada de marketing. Seria meio absurdo, porque tantos meios jornalísticos tão respeitados estariam falando bosta. A minha teoria seria que ele era tão obcecado por ela e ela talvez tenha tentado terminar com ele foi e matou ela, simplesmente assim. Talvez ele tenha feito alguma coisa relacionada a overdose ou algo. Pode ou ser. enforcado a ela à força. Mesmo se for isso, faz muito sentido essa teoria de por que ele tentou tanto esconder o cadáver. Porque seria muito fácil dela só continuar desaparecida pra sempre. Talvez a nossa teoria nunca se comprove, porque mesmo que ele seja culpado ou não na justiça, ele provavelmente vai alegar inocência até o final. Ou sei lá, vai fugir, que nem ele falou antes. Mas enfim, dificilmente a gente vai saber exatamente o que se passou na cabeça dele. A teoria mais comum do caso. Como ele vem abordando o assunto de assassinato romântico e esconder cadáver desde sempre nas suas músicas, e diz que assiste gore propositalmente para se dessensibilizar, as pessoas teorizam que ele vem planejando tudo isso desde o começo, e que ele seria meio maluco ao ponto de querer praticamente, desde 2022, matar a Celeste. Nesse caso, ele conhecia ela apenas em 1 ano. É possível, inclusive, que ele queira ser pego e que ele baseou a turnê na morte de uma persona dele mesmo como símbolo da morte da sua carreira. Por isso que ele estaria se despedindo nesse álbum. E falando de um fim de um ciclo, ele estaria falando do fim da sua própria carreira e do seu próprio ciclo. O que também faria muito sentido. Letras não são crimes, clipes não são crimes. Agora, ter relações com menor de idade sim é crime. Assassinato também. Existe a hipótese de que alguém teria aproveitado todo o contexto e teria matado ela e colocado no carro que estava no nome dele. Mas que outros funcionários que trabalhavam pra ele tinham acesso também. E isso teria sido feito por alguém que queria ferrar ele, que queria incriminar ele, pensou, nossa, as pessoas vão teorizar que é tudo do jeito que ele falou nas músicas, ele fez clipe botando o corpo em carro, e isso seria o crime perfeito, porque daí levantaria até as suspeitas da polícia, da opinião pública, tudo contra ele. E se realmente o corpo decompor a ponto de
não saber a causa da morte, corre muito o risco dele ser acusado falsamente, porque tudo que ele fez na carreira dele, tanto a artística quanto as interações na internet e tudo mais, quanto o fato dela ter sido desaparecida e fugido tantas vezes de casa pra ficar com ele, apontariam pra ele como o próprio criminoso. Então, seria um ótimo crime e nunca conseguiriam pegar o verdadeiro assassino, assim. Ele poderia, inclusive, nunca ter tido relações sexuais com menor de idade, só parecer que teve. Querendo não só conversar com menor de idade não é crime. Ter conversas sexuais com menor de idade, sim. Mas em nenhum dos prints eu vi ele diretamente tendo uma conversa sexual. Que nem eu falei, isso pode estar datado, pode ser que agora apareça e tal. Bom, gente, foi mal, mas a gente tem que analisar todas as possibilidades quando a gente vai investigar algo. Tem até a hipótese dele fazer o que ele falou que ia fazer e sumir. Ele poderia muito bem fugir e nunca mais aparecer no público. Tem muita gente que diz que mesmo se ele for inocentado, a carreira dele acabou por causa do cancelamento. O que eu discordo plenamente. Gente, olha o Kanye West. Ele é assumidamente nazista e as pessoas do Brasil deram sold out no show dele em, sei lá, 1 hora depois que o show dele anunciou no Brasil. Olha o Mayhem. E olha o Varg, ele segue vendendo livros e jogos de RPG que nem louco, sendo que ele matou o seu próprio colega de banda e ele também é assumidamente racista. Olha o Azalea Dying, que continuou mesmo depois que o Tim Lambesis foi preso por tentar matar sua própria mulher. E não só isso, como ele também casou de novo depois. Cancelamento só funciona quando abala a pessoa cancelada. E a pessoa, por exemplo, apaga suas redes, o que também é bem possível que ele faça. Sim. Se a pessoa se abala, apaga as redes, vou ficar um tempo fora, não sei o que lá. Aí às vezes a carreira, depois que a pessoa tenta de novo, não cresce, tá ligado? Mas pelo jeito ele não foi abalado, não, que ele postou um negócio no Reddit lá, falando assim, que vocês estão procurando aqui, que vocês não vão achar, e mandou um dedo do meio, assim. Eu acho que se ele for inocentado, ele vai sim continuar a carreira dele, a menos que ele se sinta afetado com o caso, ou sei lá, que ele não queira mais tocar e queira apagar suas redes e sumir, que nem ele mesmo cogitou numa entrevista. É muito estranho ele não falar assim, não, meus planos pro futuro é ter uma carreira longa, que nem o Metallica. O plano dele é ter uma carreira de só 5 anos e sumir. É muito estranho. Enfim, era isso, galera. Nosso Patreon tá aí, né? Você já sabe, se você puder nos ajudar, nos ajude, dê ideias de vídeos lá. O Patreon tá no link da descrição. Deixe seu like aqui, o comentário, o que você acha, sua teoria. Se inscreva no canal e é isso. Muito obrigado. Se tiver uma atualização muito importante e a gente sentir a necessidade de fazer um vídeo, a gente souber fazer um título e uma thumbnail pro vídeo, talvez a gente faça mais um vídeo ou vários sobre esse caso. Enfim, gente, é isso. Tchau!